Aqui estamos na segunda parte do programa Canal K, um programa do Kiwanis Clube da Figueira da Foz, aqui na Rádio Clube Foz Mondego. Hoje a entrevistarmos a conhecida empresária Ana Machado, uma empresária da imobiliária. Dona Ana Machado, quando abrimos a televisão estamos constantemente a ouvir ofertas de crédito para a habitação e a mim dá-me a ideia, quando ouço isso, que há muita parra e pouca uva. Exatamente, é assim, a crise chegou a todos os setores e chegou também ao setor bancário. O setor bancário também está endividado, tal como as famílias portuguesas. Neste momento temos alguns bancos fortes com uma participação grande espanhola e todos nós sabemos que o imobiliário em Espanha está com uma bolha muito grande, pronto a arrebentar a qualquer momento. E o crédito mal parado, também em Espanha, como nos Estados Unidos, o subprime, é neste momento um problema grave. Então, os bancos têm que realmente publicitar, arranjarem alternativas, ver se aproveitam alguma coisa, porque de todas as simulações que são feitas, com certeza hoje eles têm um gabinete de risco, portanto já não emprestam como emprestavam, a avaliação também neste momento é feita por valor inferior ao mercado, precisamente para o risco ser menor, mas claro, entre mortos e vivos alguém se safa e eles sempre agarram alguém naquelas campanhas. E qual é o tamanho da nossa bolha? A nossa bolha já arrebentou e portanto neste momento já não é uma bolha, é uma ferida. Muito grande. Mas tem havido muitas situações muito cá grande. Na Figueira de pessoas de incumprimento de pagamento das prestações? Muito. Mas há casas hipotecadas postas a leilão? Sim, não há postas a leilão, mas há casas hipotecadas a vender. Para tal, basta consultar os sites dos bancos para se ver. Para além das dívidas renegociadas e outras que os bancos estão a levar com jeitinho, porque vale mais pouco que nada. Bem, mas se forem renegociadas, vá lá. Sim, Mas relativamente a casas postas à venda por incumprimento? Muitas. Então, a nível fiscal, então, é todos os dias. O número é significativo aqui na nossa zona? É muito significativo, muito. Daí agora o cuidado que os bancos têm nos novos empréstimos. Exatamente, de tal maneira que os bancos, a maioria dos bancos, tiraram algum poder às gerências e passaram a criar um gabinete de risco onde só conta o cliente, o seu número de cliente e não conta quem é. Por um lado empresta-se menos. Exatamente. Mas, por outro lado, exige-se mais e a taxa de juros é mais elevada. Não, as taxas de juros não são mais elevadas, pelo contrário, eu acho que, apesar do juro ter subido, como spreads... Nos últimos 2 anos, qual tem sido o comportamento da taxa de juros? Sim, mas o comportamento da taxa de juros o que é que faz? Faz com que os bancos, para não perder os bons clientes, ajustam o spread e aumentam o prazo e fica ela por ela. Não, o que acontece é que também é assim, também recorreu ao crédito. Muita gente que não tinha condições, estava mesmo no limite. E nós hoje temos um índice de desemprego muito grande. As mensalidades estão a ser maiores. Também, mas também o desemprego. E repare, quando uma pessoa adquiriu um empréstimo, fez-lo num pressuposto de um emprego que tinha. Ora, se ficou desempregado, já ficou com menos dinheiro no agregado familiar, logo não pode honrar os seus compromissos. E como caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, quando não há dinheiro, também sobem flecham os divórcios. E se repararem, há 2 anos para cá os divórcios têm subido significativamente, o que põe também no mercado muitas casas a preço do valor apenas do empréstimo. Este cenário que está a descrever, que eu também estou de acordo com ele, parece conduzir a que haja neste momento um excesso de habitações para venda sem haver compradores. Mas não foi isso que fez, também porque a soma das partes vai dar um número, não é? É óbvio, e aumentá-lo. Mas vamos também ver outros fatores, que é assim, nunca houve uma preocupação das câmaras municipais de planearem o urbanismo. Porquê? Porque a maioria das câmaras municipais são financiadas por via do urbanismo. Nós sabemos que os grandes escândalos que há nas autarquias tem sempre por base o urbanismo. E mesmo quando é o futebol, repara que tem sempre também o urbanismo. É sempre alguma coisa ligada ao urbanismo. Está a falar que falta de planeamento a médio e longo prazo, não é? Não houve planeamento, não houve nenhum planeamento, ou seja, foi-se construindo... O que se procurou foi obter receitas por via do imobiliário. Exatamente, e então, como o promotor, a função dele é rentabilizar ao máximo o seu investimento, ora, se o legislador e as autarquias não estão atentos, ele vai maximizar
o seu investimento, os seus terrenos. E então construiu-se demasiado. Não era necessário construir tanto. Não era, mas isto não é da Figueira. Então, mas... Fique claro, em todo lado. Não, eu posso lhe dizer que, por exemplo, que há aí locais, vai, por exemplo, agora ocorre-me Santa Maria da Feira, em que vai ver São João da Madeira, tem, porque é uma zona também muito penalizada a nível de desemprego, tem casas e casas e casas sem vender. Deixe-me pegar no seu raciocínio. Se este segmento de mercado está saturado, significa que se vai construir menos e, portanto, as receitas das câmaras vão baixar por essa via. Mas já há tempos, porque agora também... Espera, então como é que se vai compensar essas receitas? É através das reavaliações das construções já existem, de forma a que o IMI suba? Exatamente. Mas o que é que são os IMIs? Os IMIs é o Imposto Municipal sobre Imóveis. Vem substituir, também com esta lei nova que houve, vem substituir a contribuição autárquica. Mas isso é inevitável, que as câmaras passem por aí. Pois é. Mas isso significa que vamos todos pagar mais para a casa que já é nossa. Já estamos a pagar, e estamos a pagar em alguns casos mais do que aquilo que as casas valem. E mais ainda, só que isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. As pessoas não compram porque o IMI é alto e depois as câmaras não têm porque as pessoas não pagam o IMI. Mas, dona Ana Machado, mas nesse caso, se não dá para comprar, daria para arrendar. Porquê é que o arrendamento não funciona? Precisamente porque temos uma legislação muito demorada, muito estanque e muito injusta. Quer dizer, porque temos uma justiça injusta. Penaliza sempre o proprietário, penaliza sempre quem tem. Porquê? Porque ao inquilino apenas se pode penhorar o que ele tem, como a maioria das vezes não tem nada, ou como a injustiça demora tanto tempo que faz com que ele acautele o pouco que tem, quando vem a penhora ele nada tem, por isso aí é que reside o problema. Agora, as autarquias têm que arranjar mecanismos de serem financiadas por via do IRC, que é criando riqueza, cria riqueza, porque eu também admito que o cimento não pode ser apenas a sustentabilidade de uma autarquia. Porque eu também quero cidades habitáveis, cidades com condições. Porque, por exemplo, olhando para a Figueira, ela nem é uma cidade nem para habitação permanente, nem para turismo. Mas se analisarmos, ela não está preparada para nada. Aposta no aumento das receitas da Câmara e não aposta na diminuição das despesas. No IRC, é sim, as despesas... Mas se o IRC for muito caro, sabe que o IRC tem muito a ver com a derrama. E se a derrama for muito elevada na Figueira, a senhora se calhar vai para a Soura. Sim, mas repare, mas se houver muitas empresas, também permitem que se baixe o IRC. Porque, repare, agora também já não pode acontecer, serem penalizados meia dúzia. Agora, se houverem dúzia e meia, se calhar, mal dividido por todos, se calhar já fica mais fácil. Esta gente, penso que estamos a começar a constatar é que realmente construiu-se muito no passado e hoje há muito para venda. Há muito apartamento ainda para venda cá na Figueira? Existe muito. Olha, neste momento na Figueira da Foz, o setor imobiliário, eu tive cuidado de telefonar a colegas antes de vir e cheguei e consultei também os seus sites, embora não esteja tudo lá. Neste momento, só os imobiliários da Figueira da Foz têm 6.377 imóveis para venda. Para venda? Para venda. E nesses imóveis... Apartamentos e vivendas? Vivendas, apartamentos, terrenos, quanto aquilo, casas velhas, casas... E terrenos há muito para venda? Também. Cá? Mesmo dentro da cidade? Não, dentro da cidade não. O que é que se vende hoje melhor? São apartamentos, são vivendas ou são terrenos? Neste momento o que se vende não é nada, se calhar não é nada, não é? Se calhar está tudo equilibrado, não é? Se calhar está tudo equilibrado. Agora, os terrenos ainda é um valor seguro, porque a terra não se fabrica. Não é? E com a mudança do plano municipal, principalmente investir fora da Figueira, se calhar neste momento até é uma boa opção. Repare, mas a somar a estes 6.377... Fora da Figueira, mas no Conselho? Sim, no Conselho. Mas no Conselho, claro, estamos a falar da Figueira da Foz, mas nas freguesias. Desculpa, importa-se repetir o número de casas que há para venda? 6.377 tem as imobiliárias à venda de imóveis. E para arrendar? Para arrendar eu não tenho o número. Mas se tem a ideia, se é um valor inútil? Não tenho. Agora, somamos ainda... A Figueira Domos, Figueira Municipal, tem 77 apartamentos, sendo certo que tem 58 em Branha, que nunca mais na vida os vão vender, e tem 19 na Gala, no hospital. Mas essa construção da Figueira Domos não era para pessoas carenciadas? Era. Então isso significa que não há carenciados cá na nossa...
Exatamente, foi mal planificado e parece-me que a Figueira, as empresas municipais, e que me perdoem, existem para manter os postos de trabalho de quem lá trabalha, nada mais, porque não serve para coisíssima nenhuma. Porque diz que as pessoas a quem arrendou não pagam. Está a fazer ordens de despejo, querem fazer ordens de despejo, já foi na Câmara Municipal decretado numa reunião de Câmara para fazer ordens de despejo a quem não paga, porquanto quem não tinha casa continua sem ter casa. E a construção só pode ser vendida aos ricos porque aos pobres os bancos não emprestam. Então quer dizer que ela não tinha necessidade de ser. Ou seja, e a Paranova ainda pior, essa então é que não tinha necessidade nenhuma de ser, nenhuma. Em termos de médio prazo, não vê como é que é possível haver novamente uma explosão na construção? Na explosão eu penso que já não há espaço para mais, e também acho que também não há necessidade disso. Então, agora o que eu acho é que se devem reabilitar as casas setor da reabilitação, isso aí há muito criar que fazer. bairros de proximidades, criar a cidade atrativa para se residir. E esquecer um bocado, que eu penso que é, de uma vez por todos, a nossa Câmara, a nossa autarquia tem que reconhecer que nós não temos condições para ser uma terra turística. Nós temos condições para ser realmente aquilo que somos, uma praia de proximidade, uma praia de família, mas não com instância turística. Nós não temos, nem nunca vamos ter, porque nós não temos nem clima. O mar cada vez está mais longe. As nossas águas são frias. O nosso clima ao vento, repara, nós até ironicamente, todos nós figueirenses sabemos que é verdade. Nós sabemos que o verão chegou quando começar os ventos. Se começar agora os ventos daqui por uns dias, nós sabemos que o verão chegou. Então como é que se quer fazer? Como é que nós podemos competir com mercados emergentes turísticos aqui a 2 passos, Espanha? Por exemplo. Então vamos falar um pouco sobre a reabilitação. A senhora conhece perfeitamente aqui a Figueira. Quais são as zonas da Figueira que necessitam de maior reabilitação? A parte baixa da cidade e o bairro Novo. O bairro Novo, tendo sido o que foi no passado, ainda está a gozar um pouco da sua mística do passado e poderia aproveitar isso. Além do comércio, ainda há muita gente a viver no bairro Novo? Ainda há pessoas a viver no bairro Novo, mas o bairro Novo também talvez não é uma boa zona para viver neste momento, não é? Neste momento não é uma boa zona para viver, mas ela pode ser aproveitada turisticamente, porque ainda é parte da Figueira que as classes sociais médias altas conhecem. E referente agora aqui à parte mais central da Figueira, há muita reabilitação por fazer? Há toda. Mas há porque que tem feito? Vamos falar então da Paranova. O que é a Paranova? A Paranova é uma empresa constituída por capitais públicos ou privados em que a Câmara Municipal detém 51%. O que quer dizer que é responsável nas dívidas que essa empresa possa fazer. Ela constrói, mas constrói caro. Não sei, não vejo concursos públicos, aquilo é tudo adjudicações diretas, quase sempre à mesma empresa, ou diretas ou por interpostas. E o que é que acontece? Eles reabilitam os prédios estão vazios. E já estão a reabilitar outros. Ainda há dias mandei um e-mail para a doutora Teresa Machado, porque reabilitar para mim não é mandar abaixo. E ainda há dias mandaram um prédio abaixo na Rua dos Ferreiros. Isso não é reabilitação urbana. Reabilitação urbana é tornar antigo o que é velho. Mas esta zona... Não é tornar novo o que é velho, é tornar antigo o que é velho, que é diferente de tornar novo o que é velho. Mandar abaixo não é reabilitação. Esta zona aqui, da zona da Rua 10 de Agosto, toda aquela parte de onde está a coletividade a 10 de Agosto, há ali muitas casas desabitadas por reabilitar? Exatamente. Há no Bairro Novo, há na Rua Bartolomeu Dias, há Vasco da Gama, há nas ruas dos Ferreiros, nas ruas da Fé, quando há muitas casas, em toda a Figueira, na parte antiga da cidade, maravilhosos, edifícios maravilhosos, que têm todas as condições, até na praça, na Praça de Velha, na Praça Nova, há lá, por exemplo, o Antigo Caçador, um prédio magnífico para reabilitar. A Figueira nos últimos anos cresceu ou inchou? Aqui? Nos últimos anos a Figueira cresceu ou inchou? Eu acho que inchou. Já houve que lhe chamasse uma cidade fantasma. É uma cidade... Eu acho que ela não é fantasma, porque segundo... Eu não percebo nada de espiritismo, mas parece que os fantasmas se mexem e aqui parece que ninguém se mexe. Não, uma Figueira que cresceu em quantidade de casas, mas que é pouco habitada.
Pois, é que a Figueira cresceu em blocos de apartamentos e as pessoas vêm cá de 15 em 15 dias, de 15 dias por ano, e agora até começam a não vir porque isto não tem realmente já atrativos nenhuns. Ruas sujas, ervas a crescer nos passeios, esgotos a céu aberto, reportagens nos jornais com ratos no Oásis, na Biju, ali junto de Portugal, etc., ratinhos pequeninos, etc. Portanto, uma cidade destas não pode se crescer. Voltando à reabilitação, já está a mexer este setor ou está tudo por fazer? Já se está a fazer alguma coisa? Não, é assim, a reabilitação urbana tem uma empresa municipal a fazer reabilitação urbana mal feita. E como está a fazê-la mal feita, porque lá está, também não está com estratégia, também não explica aos figueirenses o que é que está a fazer, o que é que vai acontecer, o que é que está a fazer. Está exatamente a reabilitar os prédios, eles passam a estar vazios, só que passam a estar mais bonitos, pronto, ao menos fazem alguma coisa. Mas não se sabe a dimensão da dívida, o que fará com que no futuro, se calhar, temos as casas novas sem candeeiros, sem infraestruturas, com os passeios por arranjar, porque a Câmara não vai ter dinheiro, porque para pagar juros que só da capital que pediu emprestado para a reabilitação não vai ter dinheiro para mais nada. Quanto ao preço das habitações, diz-se que na Figueira o preço é mais caro que em Coimbra. Isso corresponde à verdade? Não, é mais ou menos similar. E agora também já não há. Agora também já está mais ou menos equilibrado. Porquê? Porque a Figueira da Foz não é uma cidade concêntrica. Portanto, contrariamente a algumas cidades, como Coimbra e Leiria, etc., são cidades concêntricas. São cidades que se movem ao redor da Câmara e dos serviços. Aqui não. Ela é perpendicular ao mar. E então, como sendo uma terra que tem uma predominância muito grande de segunda habitação, faz com que os solos muito próximos do mar sejam muito caros. E, portanto, o problema está logo a montante. Nos solos, não falando já depois no impacto de capital, a nossa Câmara é uma Câmara que chega a demorar 4 anos para dar um projeto de edifício pronto para ser construído. Agora faça as contas o que é um capital ali parado durante 4 anos. Claro que alguém tem que pagar, tem que ser o consumidor. Olha, mas os preços das habitações têm vindo a descer nos últimos... Têm vindo a descer e têm que descer ainda mais. Principalmente o mercado dos usados. O mercado dos usados, estabelecendo paralelos com o mercado, com os novos, está demasiado caro. Porque os novos são mais baratos, metro quadrado, condições, dado que os materiais hoje são mais nobres, as condições, as infraestruturas também são melhores, está muito caro usado. Cristina, última pergunta. Qual é a tendência da juventude? É comprar ou arrendar? A tendência da juventude é arrendar, dada a mobilidade. Não há emprego para sempre, a juventude não está como nós estamos, como as pessoas mais velhas, a mobilidade do emprego faz com que eles arrendem. Acredita que o futuro está no arrendamento? Acredito que o futuro está no arrendamento, mas tem que se tocar na lei e principalmente as autarquias têm que estarem bastante atentas a isso, terem mecanismos, alixeirar os mecanismos de vistorias e principalmente não querer fazer também aquilo que já se fala, que é a autarquia, a cavalo da Porta 65, já vi também fazer arrendamentos, que aí então é mais... 65? A Porta 65 é uma lei que está exatamente para o arrendamento e de apoio ao jovem. Temos de falar para o próximo programa. Dona Armando Machado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos a saber mais sobre o arrendamento da Figueira e sobre o imobiliário. Penso que continuamos a ter a oportunidade de voltar a falar no futuro. Muito obrigado.